Olá! A Covid é uma doença que pode acometer todos nós. Mas quando ela ocorre com quem está na linha de frente, quais são os medos, quais são os tratamentos? Para falar da experiência de ter se contaminado por Covid na linha de frente, o Alesp Conecta de hoje recebe a médica doutora Gabriela Knittel, que é cirurgiã do aparelho digestivo. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Obrigada, prazer em conhecê-los. Doutora, quando que a senhora se deu conta de que a senhora estava com Covid? Então, foi até uma história engraçada, porque eu estava trabalhando 10 horas da noite e assim, a gente como médico, né, a gente está diariamente entrando em contato com pacientes com coronavírus. Então, frente a qualquer sintoma, qualquer sinal, mesmo que inespecífico, que fazem parte, que a gente sabe, né, que fazem parte das manifestações do Covid, eu me vejo eu me vejo como com a responsabilidade de procurar assim que procurar ajuda, né? Procurar me afastar do meu trabalho assim que eu tiver qualquer manifestação. Eu estava trabalhando e eu tive febre. Eu assim comecei a passar muito mal, ter um mal-estar geral mesmo, muito calafrio, estava bastante cansada, então até tomei um banho para tentar ver se melhorava, mas ainda assim eu estava assim calafrio mesmo, sabe? Então eu procurei ajuda frente, eu assim, como eu já tive isso e com o histórico de ter entrado em contato diariamente com paciente, me isolei, já não entrei em contato com ninguém e procurei a ajuda, procurei o pronto-socorro para fazer os exames, né, e tudo mais. No pronto-socorro eu realizei alguns exames de sangue, todos eles vieram bem sugestivos de infecção viral, né, não tem nenhum achado no exame que assim seja mais específico para o Covid, mas vieram todos bem sugestivos de uma infecção viral. E aí, frente a isso e mais o histórico do contato mesmo, então a gente já entrou com um protocolo como se fosse o Covid. Nós, como os médicos, temos a responsabilidade da não maleficência, né? É um dos princípios da medicina. Então, a partir do momento que eu suspeito que eu tenho uma infecção por esse vírus, eu sou obrigada a me afastar do meu trabalho, porque eu não quero levar isso para ninguém. Então, por mais que eu não tivesse a certeza que se tratava disso, eu já me afastei e já fiquei quietinha em casa até receber a confirmação de que realmente se tratava de Covid. Doutora, como é que foi a rotina de tratamento a partir desse momento que a senhora teve o resultado do teste positivo? O tratamento é uma coisa bem complicada assim de a gente falar, porque cada vez mais hoje em dia a gente tem cada vez mais acesso à informação, né, com a internet e tudo mais. Então os pacientes sempre chegam com, além de às vezes histórias de experiências pessoais, mas também com achados de internet e tudo mais, com isso, né, assim, oferecendo algum tratamento, perguntando sobre muitas coisas. No momento que eu fui diagnosticada, isso já faz um mês e meio, mais ou menos, com base no que a gente tinha, com a experiência do médico que me atendeu e que me acompanhou, com a minha experiência, o meu tratamento foi baseado no uso da hidroxicloroquina com a azitromicina. Mas assim, eu sempre tento relembrar todo mundo que me pergunta sobre isso, porque medicina, embora a gente siga um livro, né, baseado em evidências, cada paciente recebe um tratamento individual. Cada paciente tem uma indicação, cada paciente tem uma contraindicação. Então, no meu caso, que eu não tinha nenhuma contraindicação, e frente a todos os achados que a gente já tinha em mãos, né, que isso mudou bastante de um mês para cá, foi esse o tratamento que eu segui, além, claro, de repouso e muita hidratação. Doutora, quais eram os seus medos nesse período, na hora que a senhora se deu conta de que realmente eu fui infectada? Quais eram os seus medos? Nossa, isso é complicado. É bem estranho quando a gente que está acostumado né, a trazer conforto, trazer uma visão, né, assim, mento e tudo mais. Quando a gente está do outro lado, é uma coisa muito estranha, assim, porque a gente também tem medo, né?
A gente tem medo, tem seus pensamentos negativos, como qualquer outra pessoa. Então, os meus medos, meu maior medo era eu infectar e levar o vírus, né, ser a causadora de infecção dos membros da família, dos meus colegas de trabalho. Então, acho que esse era o meu maior medo, além, claro, de assim, ter uma evolução desfavorável, né? Porque quando como a gente trabalha no hospital, a gente já lida com os pacientes que são o raro, né? As situações raras. Então, eu tenho... O meu dia a dia é isso. Então, a gente, assim, inevitavelmente, a gente tem esse pensamento negativo de se eu for aquele 0,1% que vai evoluir mal e tudo mais. Esses são os medos, muitos medos. Mas, assim, a gente vai lidando, vai ocupando a cabeça e vai, um dia após o outro, vai vendo que vai evoluindo bem e tomando todos os cuidados, a gente dá um jeito. E graças a Deus eu passei por isso. Graças a Deus mesmo, com certeza. Doutora, a gente sabe que não há estudos conclusivos com relação ao contágio das pessoas que passaram pelo Covid. A gente sabe que existem alguns relatos de retransmissão, isso já existe aí na comunidade médica, já fala sobre isso, e a gente sabe que um fato a pessoa que teve o Covid, ela continua podendo carrear o vírus, né? Pode continuar sendo um transmissor de alguma forma do vírus. Os seus cuidados dia a dia mudaram depois que a senhora foi contagiada pelo coronavírus? Não. Meus cuidados não mudaram absolutamente em nada. Eu sigo tomando todos os mesmos cuidados de antes. Isso é uma coisa bem complicada também, porque, assim, é um vírus novo, né? A gente não sabe como que ele vai se comportar. Até dentro, em cada indivíduo, ele se comporta de uma forma, não segue nenhum padrão. Embora a maioria siga, né, de uma forma favorável, ele não segue um padrão. A gente não sabe o que esperar. E não tem nenhuma coisa inclusiva. Então, assim, o fato de eu ainda poder contaminar alguém e além também de ser contaminada, eu tenho que levar a ferro e fogo. Então, eu sigo tomando os mesmos cuidados, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, todos os colégios que a gente tem aqui no Brasil também, usando máscara, N95 de vez em quando né, precisa, tomando cuidado com o paciente que é infectado, com o paciente que não é infectado. Então, mesmos cuidados de sempre. Nada mudou. Doutora, a senhora, depois dessa experiência, né, uma experiência que não era que a senhora gostaria de ter, mas teve, de ter o coronavírus, mudou o seu tratamento com o paciente, a sua forma de lidar, principalmente com o paciente que foi infectado pela Covid? Então, assim, eu falo que a forma como eu trato, não. Mas a forma como eu enxergo e tento entender o lado do paciente, com certeza mudou. A gente fala sempre nas faculdades, antes de escolher uma especialização e tudo mais, os nossos professores sempre batem na tecla que a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Hoje em dia, cada vez mais as subespecialidades estão sempre tendenciosos a tratar aquilo que lhe cabe e pedir acompanhamento quando tem alguma outra coisa, ou às vezes até não enxerga quando tem algum outro problema acontecendo. E uma das coisas que está acontecendo muito com os pacientes de Covid é o acometimento da saúde mental. Então, isso tem mudado muito para mim, mudou muito, porque eu passei por isso, né? Eu sei que acontece de ter pensamentos ruins, de medos que a gente já conversou. Então, a forma que eu encaro isso mudou completamente. E a forma que eu acolho também um paciente que está passando por isso também, com certeza, mudou. Doutora, uma das questões, uma das coisas que são mais importantes aí nesse período da pandemia é o isolamento social. E aí eu queria saber que, no caso, você teve que fazer o isolamento obrigatório aí,
fez primeiro o preventivo, quando viu os sintomas, e depois fez obrigatório quando confirmou a doença. Quero saber da senhora como fica a cabeça nesse período. Nossa, até arrepio de lembrar. Eu acho que isso é uma das coisas assim que eu tive mais dificuldade de lidar, porque assim, eu sou de uma área da medicina que a gente não é, a gente fica um pouco com a cabeça fechada para essa coisa de saúde mental, sabe? Eu sou de uma área que a gente é uma coisa mais palpável, resolutiva. Então, quando eu passei por isso, eu me vi numa situação que assim, você ficar isolado e se não ficar, você tá colocando o outro em risco. Então, você tem que ficar, não tem opção. E aí, muita coisa passa pela cabeça, muitos pensamentos negativos, muito medo de tudo. E aí, ainda mais assim, você não tem muito o que fazer, então você assiste muita TV, querendo ou não, coisa ou outra que tem um pouco de sensacionalismo, então você se apega nas coisas negativas, sabe? Foi bem difícil para mim. Eu sou uma paciente psiquiátrica, que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, então eu sabidamente sei que eu tenho uma propensão maior a assim, dar uma descompensada nessa parte. Então eu já meio que conversei bastante com a minha psiquiatra, ajustei o que tinha que ser ajustado e mantive a cabeça assim ocupada. Minha mãe sempre fala que mente vazia é a oficina do diabo. Então, para você não ter pensamentos ruins, mantenha-se ocupado que vai dar tudo certo. O problema é inventar coisa, né? Então, assim, fiz de tudo. Mas foi complicado. Doutora, a gente aqui, quando a nossa Amanda, que está aqui ajudando a gente na transmissão desse programa, quando ela abre a imagem para a senhora, a gente vê uma mensagem carinhosa lá no fundo, dizendo: Gabi, te amo. Eu queria saber como é que é o apoio da sua família e dos seus colegas. Nossa, gente do céu. Então, eu moro aqui em São Paulo, né? Porque eu trabalho aqui sozinha. Eu moro aqui sozinha há muitos anos já, que fiz faculdade aqui e tudo mais. No momento que eu fui diagnosticada, a minha intenção era ficar em casa sozinha aqui no apartamento. Minha mãe ficou desesperada. Ela já me ligou e falou: não, de jeito nenhum, venha pra casa que eu preciso te ver. Porque assim, eu acho que quando você tá doente, você tem a impressão de como você tá. Você sabe que você tá bem, você sabe que você tá mal. Então, assim, eu tava bem, então tava tudo bem. Só que quando alguém que você ama, que você cuida, que se preocupa, acho que é pior, porque por mais que a pessoa fale que tá tudo bem, você fica com aquele receio. Então minha mãe ficou muito nervosa, tadinha. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo, né? Então eu fui pra casa, minha mãe e meus pais são de Sorocaba, eu fui pra lá, fiquei isoladinha no meu quarto, ninguém entrou, ninguém saiu. Graças a Deus ninguém se contaminou comigo, nem em casa e nem também no hospital. Os meus colegas foram, assim, essenciais nisso tudo, essenciais mesmo, porque eles se mandavam mensagem, fazia ligação de vídeo, ficava assim conversando, mandava, sabe, ficava em contato assim todo dia. Eu precisei ainda também de uma semana a mais de afastamento, porque o PCR ainda estava positivo. Então, assim, foi muito contato, muito apoio mesmo que eu recebi. Muito, muito. Isso foi, assim, essencial, a peça-chave de tudo isso. Porque da parte do Covid mesmo eu tive sintomas leves, eu fiquei muito bem. Mas agora a parte da saúde mental que pegou, então foi essencial o apoio deles todos, tanto da minha família que estava mais próximo ali, tanto no hospital também. Nossa, foi incrível, graças a Deus. Eu ia até perguntar, você falou sobre os sintomas leves, né, que evoluiu com sintomas leves. E a gente tem visto aí, doutora, que muita gente, principalmente da área da saúde, tem tido acometimentos mais graves, infelizmente, né? A gente tem perdido profissionais de saúde. Eu queria saber como que vocês estão debatendo isso na comunidade médica. Aqui na região que eu moro mesmo, um médico faleceu ontem de Covid, e eu queria saber como que vocês têm debatido isso na comunidade médica. É uma coisa muito triste, né? Porque como eu até já citei aqui, o Covid ele não segue um padrão. Então não tem como a gente, eu peguei, mas eu sou jovem, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? A gente tem visto também que muitos pacientes jovens ou até idosos que não têm nenhuma comorbidade têm vindo a óbito. Eu tive também
a experiência, a péssima experiência de perder um dos meus chefes que fez parte da minha formação no hospital. E assim, foi realmente um choque, né? Porque a gente nunca espera. A gente tem aquela coisinha dentro de nós, todo ser humano, de que vai acontecer com o outro, mas com a gente nunca vai. Então é uma coisa que tem acontecido frequentemente. Como eu já disse também, a gente está aqui no hospital, eu vejo os casos, quem interna eu vejo, então assim, se interna 2, por mais que tenha passado 100, são aqueles 2 que eu vou acompanhar e que eu vou ter como uma experiência, às vezes ruim ou boa, né? E a gente tem visto muitos pacientes, a gente debate, procura estar sempre um passo à frente, né, com os estudos novos que têm saído de novas medicações que podem ser associadas para prevenir complicações. Então a gente sempre tenta estar um passo à frente para tentar evitar a evolução, a pior evolução do quadro do paciente, mas assim, tem coisa que você fica de mãos atadas, sabe? Porque realmente é uma série de coisas que acontecem simultaneamente que muitas vezes sai da nossa alçada ali, da nossa... Doutora, você falou aí que acabou perdendo o seu chefe, né? A pessoa que trabalhava diretamente com você. Eu queria saber como é que estão esses casos no seu local de trabalho, como é que tem sido ali, como é que vocês têm lidado com esses colegas, né? Quer dizer, um dia você é o colega, outro dia é o seu paciente. Como é que tem sido isso? É assim, sabe? A gente, por mais que a gente seja médico, nós somos seres humanos, né? Então, é muito triste a gente ver pessoas que são da nossa área, que estão ali trabalhando dia e noite para evitar, né, para trazer conforto e saúde para uma série de pacientes. E aí, numa dessas, 5 dias que a pessoa estava bem, ela evolui mal e vem a óbito. Então, é complicado demais. A gente tem feito algumas reuniões, às vezes, no hospital, para tentar sempre estar otimizando os protocolos que existem dentro do hospital, para tentar evitar, né, e diminuir a letalidade do vírus. Mas, assim, cada dia está diminuindo, mas ainda assim, nosso alvo, nosso objetivo é negativar tudo isso, né? Então, tem sido muito difícil, porque é uma coisa nova, como todo mundo sabe, o hospital também não estava preparado para uma coisa que ninguém nunca teve que lidar. Então, cada dia tem coisa nova chegando, cada dia muda os protocolos, cada dia é uma medicação nova. A gente está sempre tentando estar dentro de tudo que está acontecendo e otimizando cada vez mais. Dentro do hospital, ainda existem muitos pacientes. O hospital que eu trabalho é um hospital muito grande, né, com muitos leitos de UTI. Então, assim, existem muitos pacientes, inclusive em estado bem grave, que já tem uma série de complicações. Mas a gente não desistiu nunca. A gente está lutando aí para evitar que o pior aconteça sempre. E isso tem se mostrado eficiente. Tem diminuído, mas ainda assim temos que ficar em cima aí, não pode afrouxar agora, não. Doutora Gabriela, a gente sabe que, analisando aí os relatos médicos em outros países, alguns médicos estão relatando que a Covid apresenta consequências, né? Alguns falam do comprometimento renal, outros falam de outros órgãos, de um modo geral, e outros falam, obviamente, que dos pulmões, e, de um modo geral, tem tido esse comprometimento, alguns pacientes têm tido esse comprometimento em outros países. Queria saber se você está monitorando essa reação do seu organismo, né? Como que tem sido isso para você? Se você tem analisado como o seu organismo tem se comportado pós-Covid. Sim. O corona é um vírus que já existia, né, há muito tempo, mas especificamente o corona, né, desse ano tem causado uma série de consequências numa escala muito maior do que qualquer outro. Então, é essencial que eu faça um acompanhamento médico a longo prazo. Eu tô curada, mas ainda assim não me vi longe dele. A gente tem que continuar acompanhando. O meu pulmão chegou a ser acometido 25%, embora eu não tivesse nenhum sintoma respiratório.
nenhuma repercussão na saturação de oxigênio e tudo mais. E ainda assim, tinha acometimento assim, de uma grande parte do pulmão, então eu tenho sim que fazer esse acompanhamento. Eu já fiz alguns exames de controle, ainda vou fazer, vou ter que voltar, estou fazendo fisioterapia respiratória também, por mais que assim não tenha repercutido de forma clínica, mas ainda assim para tentar recuperar bem o meu pulmão, né, que foi acometido. Então, o acompanhamento vai ser a longo prazo, ainda mais porque é uma coisa nova, a gente precisa saber como cada um vai reagir. Tem uma série de estudos, inclusive eu me cadastrei em um deles, que é exatamente isso, para ver como que vai ficar lá mais para frente e tudo mais. Então é isso aí, a vida segue e eu continuo ainda com esse pesadelinho ali acompanhando, mas ainda estou bem, graças a Deus. Não senti nenhuma consequência. Você falou de um estudo, que você se cadastrou no estudo. Como é que é esse estudo? Ele é um estudo que o pessoal, alguns médicos estão fazendo, e eles estão convidando pacientes que já tiveram o Covid, que já se curaram, né? Tanto para formulação de vacinas, quanto para acompanhamento a longo prazo, ver exatamente quais são as consequências que vão acontecer dentro do corpo, como que vai ser a recuperação. Então, assim, é uma coisa bem ampla que vai durar alguns anos aí. Eu me inscrevi, estou fazendo parte dele, respondendo algumas perguntas, ainda está no comecinho. Mas a ideia é ajudar, assim, para pesquisa a longo prazo mesmo. Então, eu vou ficar aí com isso aí me acompanhando. É um estudo nacional esse? Isso. Eu não sei se eu tenho um nome que deve estar no meu celular, mas eu pego e eu te passo, porque realmente eu não lembro. Eu tenho que entrar no meu e-mail Tá aqui, bom. aí eu falo para você. Mas é assim. Doutora Gabriela, a senhora falou que ainda tem bastante paciente no hospital que a senhora trabalha, tem ainda os colegas que se infectaram e infelizmente, estão se infectando ainda porque estão ali na linha de frente. O hospital adotou novos protocolos para atender essa demanda, principalmente da área médica, para evitar, inclusive, que o pessoal da linha de frente seja contaminado? Uhum. Existem diversos protocolos. O hospital onde eu trabalho, eles adotaram, assim, na verdade são diversos protocolos dentro de um mesmo hospital que também vão se otimizando e vão mudando constantemente. Recentemente o que a gente tem feito, primeiro é a triagem de todos que entram e saem do hospital. Todos, pacientes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, tudo. Todo mundo que entra no hospital passa por uma triagem. Os pacientes que entram pelo pronto-socorro com alguma feita de Covid já são também encaminhados para um setor determinado para esses pacientes, que lá também tem toda uma rotina diferente de uso de equipamentos para proteção. Então, existem diversos protocolos, inclusive também para pacientes que são internados antes, né, com alguma outra coisa, e atualmente surgem durante a internação com algum sintoma que né, suspeitar de Covid, também entra um novo protocolo e ter certeza de que, né, não se trata disso. E a área, né, da cirurgia, a gente também tem testado todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia para Covid também. Muitas coisas estão acontecendo, muitas mesmo. Assim, até a cirurgia videológica, que a gente usa gás dentro da barriga, esse gás, né, que também pode ser uma fonte de contaminação, também está sendo desprezado da forma. Então, assim, tem muita coisa acontecendo exatamente para evitar e esse ciclo aí, para a gente tentar negativar isso logo. Doutora, a gente sabe que quem faz medicina faz para ajudar o próximo, né? Isso eu acho que é a essência da profissão. Queria saber se você está mais motivada ainda a ajudar as pessoas passando por essa experiência, por essa situação da contaminação pela Covid.
A motivação, eu falo que, assim, eu sempre tive, né? Antes de fazer a medicina, a gente sempre, a motivação de uma pessoa para se tornar médica é ajudar o próximo. Então, eu nem digo que aumentou a minha motivação, mas com certeza mudou a forma como eu encaro a relação médico-paciente. Eu sei, hoje em dia eu vejo muito assim que a gente não está tratando só a doença, a gente está tratando o paciente. Então, sempre tentar construir uma relação muito harmoniosa é uma das coisas que eu acho essencial e que a gente tem visto cada vez mais isso se deteriorizar, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho para mim, que os meus pacientes vão ser sempre ter uma relação muito próxima comigo e eu acho que relação pessoal é essencial na medicina, porque é nosso bem mais precioso, é a saúde, que é o que a gente trata. Então, eu acho isso, sim, essencial. E eu tô, assim, motivada, como sempre, a sempre tentar ajudar e tentar acolher e tratar da forma que for preciso todos os meus pacientes, graças a Deus. Isso eu agradeço mesmo, porque isso é uma coisa que faz parte do meu caráter, assim. Doutora, a gente sabe que a comunidade médica e científica está toda mobilizada aí para que encontrem tanto um medicamento mais adequado para tratar da Covid quanto a vacina. Queria saber qual a expectativa de vocês para que isso ocorra, em quanto tempo, né, vocês pensam que tanto uma resposta quanto outra, né, do medicamento quanto da vacina, para os consultórios de vocês? Sim. A vacina a gente sempre espera num prazo menor do que o que está acontecendo, né? A gente já teve algumas outras experiências com outros vírus, tanto da gripe suína em 2009, a gente acompanhou isso e foi tudo mais rápido. Então, assim, a nossa expectativa está sempre, eu estou sentindo que assim, está sempre se prolongando, sabe? Mas ainda assim, a gente está tendo muita notícia boa quanto a isso. Existem muitas experiências no último estágio já para a criação da vacina, tanto também das medicações. Eu li recentemente que na Rússia eles vão começar a introduzir uma medicação direcionada para o tratamento de Covid a partir da semana que vem, que tem se mostrado uma eficácia muito boa. Então, assim, é uma expectativa boa. Eu acho que até o ano que vem, antes do ano que vem, a gente já tem aí um tratamento mais adequado e também a vacina, não já pronta, já nos finalmente. Mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Assim, pelo que eu acompanho. Tem muita coisa acontecendo, então, assim, é complicado a gente também acompanhar tudo. Ainda mais porque a minha área, né, não seja pesquisa, mas meu feeling e o que eu tenho de embasamento, eu acredito que nos próximos meses vão ser promissores. Doutora, no começo a senhora falou um pouco da internet, que o paciente geralmente vai com algumas impressões que ele colhe na internet para o consultório. Queria saber quanto isso interfere num tratamento como esse, com a seriedade que a gente está lidando, e não só com a seriedade, mas com a novidade, entre aspas, né? Algo que as pessoas ainda e que vai surgindo teorias e que pode entrar ali no contato com o paciente e interferir aí no contato de vocês com o paciente. Eu falo que a população, como um todo, né, tá todo mundo muito preocupado e não é bem um pânico, mas assim, tá todo mundo querendo, assim, achar solução para esse grande problema que está afetando tantas. Mas eu falo que calma, sabe? Eu sei que todo mundo, eu também tô preocupada, a área médica toda tá preocupada, mas as pessoas esquecem que medicina não dá para brincar, sabe? Muita gente tem chegado com experiências pessoais de o meu vizinho se tratou com isso, será que não é bom? Eu vi na internet que tomar água com não sei o que faz bem. Tipo assim, calma. É complicado
porque cada vez mais também o acesso às medicações tem se mostrado para uma parcela da população fácil demais. Então, muita gente tem acesso, por exemplo, à hidroxicloroquina, acabou, gente. Isso não pode acontecer. As pessoas estavam comprando para se prevenir, e se eu precisar, tipo, não pode acontecer isso. Isso é falta de empatia, é falta de educação mesmo. Então, você não pode se basear na experiência do vizinho, na experiência do colega, não pode se basear no que você vê no Facebook, com embasamento de nenhum embasamento. Então, é muito complicado e as pessoas chegam tão convencidas de que isso é certo, de que, sabe, toma como uma verdade absoluta, que atrapalha sim o tratamento. Porque o tratamento do Covid, além de hidratação, além das medicações que estão sendo usadas, ele também precisa que você esteja centrado com uma cabeça boa, né? A partir do momento que você introduz um tratamento que a própria paciente não acredita, isso também piora a condição física. Então, assim, o trabalho que a gente tem tido de convencer o paciente de que não, aquilo não é esse que é bom, tem também desgastado um pouco tanto a relação médico-paciente, quanto também a confiança da população com o médico. Então, não é que a gente não quer prescrever porque não quer dar para todo mundo. Não, a gente quer, o que eu mais quero é todo mundo curado e bem, com a saúde zerada. Mas não dá para eu generalizar uma coisa que não dá para generalizar. Cada indivíduo é cada tratamento é único. Existem uma série de contraindicações para todas as medicações, então todos os casos são levados em conta individualmente e eu tenho certeza que o médico que te medicar vai te passar o tratamento que ele tem a melhor experiência e que ele achou mais adequado para o seu caso. Então tem sim atrapalhado. Doutora Gabriela, eu queria muito agradecer a sua participação, queria desejar saúde, que se cuide, que consiga cuidar dos pacientes aí que estão precisando da sua ajuda. Muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu só queria falar mais uma coisinha, que as pessoas também têm ainda muito preconceito com a saúde mental, em assumir que precisa, às vezes, de ajuda. E eu até arrepio, porque eu passei na pele e sei o quanto isso é essencial hoje em dia. Sempre que precisar, tiver percebendo que algumas coisas estão te incapacitando, não estão te levando para frente, procura ajuda, não deixa isso para depois, não tenha vergonha de assumir que precisa de ajuda, não é vergonha nenhuma. E que juntos a gente vai passar por mais essa, com certeza, uma hora isso vai passar. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, se cuidem, se todo mundo se cuidar, vai dar tudo certo. E eu sempre digo que na população falta o bom senso, por isso que os extremos são tão discutíveis hoje em dia. Se todo mundo tiver bom senso, dá para todo mundo ser feliz e não precisar passar por tanta coisa, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, um beijo para vocês e se cuidem também. Obrigada, doutora. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. A gente falou com a doutora Gabriela Knittel e ela falou um pouco sobre como foi ser contaminada com a Covid-19 na linha de frente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença no programa. Você fica com a programação da Rede Alesp, mas você pode conferir esse programa e outros da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.